no canal Relatos da Carol e o vídeo de hoje vai ser sobre curiosidade de vocês. Perguntas e respostas. Algumas pessoas fizeram perguntas aqui no YouTube e outras lá no meu Instagram. E aí eu separei algumas perguntinhas aqui e vou responder para vocês. Então vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Mesmo tomando medicação, você tem crises? Bom, hoje eu não tomo mais medicação, tá, gente? Mas quando eu tomava medicação, eu sentia assim. Eu expliquei aqui no meu vídeo anterior até que o início do meu tratamento foi com medicação. Eu iniciei o tratamento primeiro procurando um psiquiatra e fazendo o tratamento com medicação. E durante o tratamento eu sentia sim sintomas, porque, beleza, eu tomava remédios, o remédio me ajudava o meu corpo ficar mais calmo, mais tranquilo, meu coração menos acelerado, né? Mas tá aqui o medo, tá aqui a insegurança, tá tudo na sua mente, tá tudo aqui armazenado no subconsciente. E aí, se você não trabalhar, não entender o que é ansiedade, não entender os sintomas, você vai continuar sentindo crises. No meu caso, era assim. Eu só comecei a parar de sentir crises, a ter um equilíbrio, quando eu busquei uma psicóloga e comecei a fazer terapia. E aí eu juntei a terapia mais a medicação, que aí deu um bom resultado e eu consegui aprender a controlar as crises. E aí tudo deu uma acalmada. Próxima pergunta. Tenho medo de ficar sozinha e ter crises em casa ou na rua. O que faço? Gente, a ansiedade ela é movida pelo medo, né? A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de morrer, em primeiro lugar. A gente tem medo de ter alguma doença grave. A gente tem medo de passar mal no meio da rua e como vai ser. Enfim, a gente tem medo de apagar. A gente tem medo dos sintomas, de sentir dor, entre milhões de medos. A gente sente boa parte deles. E o medo de ficar sozinha e ter crises é uma delas. Quem nunca? Qual ansioso que não tem medo de ficar sozinho em casa, ou sair sozinho, ou viajar sozinho, ter uma crise durante a viagem, ou enfim. E aí você não ter aquela pessoa por perto. Como, por exemplo, no meu caso, quando eu tinha muito esses medos de não ficar sozinha, eu sentia muita falta da minha mãe. Eu queria ela por perto, porque era uma pessoa que eu sei que era como se eu colocasse na minha cabeça que se eu ficasse perto dela, eu não ia ter nada, não ia morrer. E aí ela me passava segurança. Nesse caso, a gente, para conseguir ficar sozinha e ter um controle, a gente precisa trabalhar a mente, a gente precisa entender que não precisa ter medo, que a gente não tem nada grave, que a gente não vai passar mal, encaixar isso na cabeça. Eu não vou passar mal porque eu não tenho nada grave, então não vou passar mal. E aí, você começar a trabalhar isso, a terapia. Grava vídeos sobre coisas concretas que mudaram com a terapia. Gente, teve tanta coisa de concreto que mudou na minha vida depois da terapia. Uma delas é pensamento acelerado. Eu confesso que o pensamento acelerado assim me dominava, ele me travava, ele me impossibilitava de fazer muitas coisas na minha vida, porque eu pensava em mil coisas ao mesmo tempo e eu meio que travava. Eu não conseguia sair com os amigos, às vezes eu não conseguia fazer alguma atividade que eu queria fazer porque eu ficava com aquele pensamento em mil coisas. E depois da terapia eu consegui controlar esses pensamentos e viver mais tranquila. Eu acho que, entre muitos outros, esse é o que mais de concreto me ajudou com a terapia, né? Mudar o foco também. Eu comecei a aprender a mudar foco, que é o que ajuda muito no controle das crises. Isso foi com a terapia também. Posso gravar outro vídeo depois falando mais sobre as coisas que a terapia me ajudaram a mudar. Próxima pergunta. Quero saber sobre formigamentos. Bom, eu não sou uma profissional para falar o porquê de surgir os formigamentos. Sei que o formigamento tem a ver com a respiração, o modo que a gente respira, o modo que a gente fica mais ansioso, né? Mas eu tenho a falar que formigamento é uma coisa que me tira do sério até hoje. Eu não gosto de sentir, eu tenho pavor de sentir. É formigamento e dormência no corpo, eu não gosto. Então, claro, convivo muito com isso porque eu sou uma pessoa ansiosa, tenho muitos sintomas ainda. E eu tento me equilibrar sempre, trabalhando a mente. A terapia me ajuda também. É quando eu sentir o formigamento, eu conseguir controlar e fazer ele sumir. Claro, não é uma coisa tão simples. É aí com o tempo, é trabalhando a mente, fazendo com que ela não sinta aquele medo eminente de que vai acontecer alguma coisa, aí você consegue dar uma controlada. Mas formigamento é algo que me tira muito do sério. Próxima pergunta. Carol, toda vez que sinto algum sintoma de ansiedade, saio correndo para o médico com meus pais. Só nesse ano fui quase 10 vezes, com sintomas diferentes. Tenho apenas 16 anos e sofro muito com isso. Tem algum conselho sobre não ir para o hospital? Ó, autoconfiança.
autoconfiança, autocontrole, você colocar na sua cabeça que você não tem nada grave, que você não tem pra que ir pro hospital, vai te dar o controle aí de, ops, eu não preciso ir. Eu tô sentindo algo diferente, estou, mas a minha saúde tá boa. Eu fui pro médico quase 10 vezes, ele falou que tá boa. Então só pode ser coisa da ansiedade. Então por que eu não vou conseguir controlar sozinha? Claro que vou. E aí acalma, respira fundo, muda o foco, pega o celular, assiste um vídeo legal, sai, combina de sair com as amigas, enfim. E tentar se controlar, porque, na verdade, você tem apenas 16 anos. Você foi para o médico várias vezes e você voltou para casa, você está bem. Então, vamos lá, ter autoconfiança, vamos tirar essa força daí de dentro e ficar bem. Próxima pergunta. Como não ficar nervosa quando vem os sintomas? Pois quando vem, fico mais nervosa ainda. Bom, gente, é muito difícil você sentir um sintoma péssimo e não ficar com medo. É quase impossível. Então, assim, é impossível você sentir um sintoma e você não sentir medo. Você sentir um formigamento, uma dormência no braço, na perna e não sentir medo. Você sentir uma coisa estranha na cabeça, de repente uma dor estranha, de repente uma tontura, e você não sentir medo. É muito difícil. O que vai fazer você parar de sentir esse medo de que vai acontecer alguma coisa, de que esse sintoma é algo grave, é a terapia, gente. A terapia vai ajudar você a entender o que é, o porquê dos sintomas. Ah, por que eu tô sentindo isso agora? Será que é porque eu tive um estresse ontem? Ou será que é porque o meu dia hoje foi muito agitado? Então, quando você passa a entender isso, que o corpo ele responde aquilo de uma maneira diferente para quem sofre com ansiedade, ela traz os sintomas bem mais aflorados, como eu falo, você começa a entender melhor e você perde esse medo, dá aquela acalmada de que, você só precisa relaxar. E aí você deita, relaxa um pouquinho e passa. Próxima pergunta. Carol, quando vem a crise, sinto meu coração acelerado, tonturas e começa a suar frio. Coloco a mão no meu rosto e sinto gelado. O que mais me incomoda é a tontura, porque parece que minha cabeça vai ficando pesada. Sinto meus nervos ficando rígidos. Gostaria de saber se tudo isso é devido à crise de ansiedade. Gente, se você for pesquisar na internet sintomas de ansiedade, aparecem mais de 100. E todos eles de maneira diferente. Não é... Minhas crises, por exemplo, eram sempre bem diferentes. Assim, eu sentia uma dor de cabeça muito forte, de repente meu coração acelerava. Outra vez eu levantava, eu ficava tonta, eu ficava perto de ter uma crise. Então, assim, é diferente, não é igual de qualquer pessoa. A gente tem sintomas diferentes, realmente. Então, tudo isso tem a ver, sim, com a crise de ansiedade. Tem a ver com sofrer com ansiedade. São inúmeros os sintomas e cada um parece que é assim. Você já está acostumado com aquele sintoma, X. E aí, quando parece que o seu corpo está acostumando, sua mente está equilibrada de, não, aquele sintoma ali eu sei controlar, aí aparece outro. Só para perturbar a gente mais ainda. Quem é ansioso sabe muito bem como é isso. Então, assim, é bom você sempre manter o controle, saber que sua saúde está ok, saber que quanto mais você sentir medo e alimentar esses sintomas, eles vão só aumentar, só piorar e só agravar o seu quadro. Então, é bom a gente ter aquela confiança de que eu tô bem de saúde, eu tô ok, eu sou jovem, não tá acontecendo nada de errado comigo, eu vou tentar me controlar, eu vou mudar o foco, sair com os amigos e vai ficar tudo bem. Gente, é isso. Quem quiser que eu responda mais, eu grave outro vídeo desse, me mandem perguntas que eu respondo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative aí o sininho de notificação. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijão!